Filipenses 4, nós vamos estudar agora à noite, do 10 ao 13. É um trecho bem curtinho, vou tentar ser breve. É um trecho que eu gosto muito, porque assim que eu me tornei novo convertido, toda vez que eu tinha oportunidade de falar alguma coisa do Evangelho, de Jesus, eu gostava de citar esse versículo 13, especialmente, que é: tudo posso naquele que me fortalece. E eu lembro, que na época que eu li e aprendi esse versículo, eu me assustei um pouco, porque alguns cristãos colavam esse versículo no seu carro. Tem até atletas que têm esse versículo tatuado na sua pele. Muita gente gosta desse versículo, muita gente repete esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você estuda o contexto, ou pouquíssimas pessoas conhecem até mesmo o contexto, você percebe que esse versículo é muito mais do que uma palavra de autoajuda: tudo posso naquele que me fortalece. É muito mais do que uma frase de efeito: tudo posso. É muito mais do que um adesivo que você coloca no carro. É um versículo pesado, ele é uma verdade. Eu espero que a gente saia daqui nessa noite dizendo: tudo posso, mas a gente tem que entender as implicações e o que vem antes de Paulo falar tudo posso. Então é isso que a gente vai estudar de forma tranquila e breve nessa noite. Vamos ler o verso 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vamos parar aqui, daqui a pouco eu vou ler mais um pedaço, para a gente entender o que está acontecendo. Esse versículo que a gente leu, muito estranho, é Paulo dizendo obrigado. É isso que Paulo está dizendo aqui: muito obrigado. Mas olha o que Paulo diz. Paulo ele é estranho. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o vosso cuidado a meu favor. Paulo está dizendo obrigado. O que Paulo está dizendo? Paulo era um missionário. Paulo passou alguns apertos, já a gente vai ver. E a igreja de Filipos foi uma igreja que mandou oferta para ele, mandou uma ajuda missionária, mandou uma ajuda financeira. E não só financeira, a igreja também mandou Epafrodito para ficar do lado de Paulo e ajudar ele na cadeia, nos momentos difíceis de sua vida. Então Paulo está dizendo obrigado. E por que é diferente o obrigado de Paulo? Porque Paulo, ele a todo momento quer exaltar em primeiro lugar a Deus e depois ao homem. Ele quer dizer assim: muito obrigado, igreja de Andorinhos, por mandarem uma oferta missionária para mim. Mas em primeiro lugar, ele quer dizer que ele agradece a Deus. Paulo está sempre tentando engrandecer em primeiro lugar Deus e depois os homens. Então ele começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês me ajudaram e me mandaram uma oferta. Então a gente aprende aqui uma verdade já com Paulo. Em primeiro lugar, a gente está falando de um missionário. Paulo era um missionário, mas vamos trazer para todos nós. Nós cristãos e os missionários, em primeiro lugar, devem aprender a depender somente de Deus. Ainda que Deus levante uma igreja para nos ajudar, um irmão para nos ajudar, um vizinho, um parente, um familiar, a gente tem que aprender o seguinte: eu dependo somente de Deus, eu me alegro somente no Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende com Paulo: os missionários e nós cristãos devemos depender e se alegrar em primeiro lugar no Senhor. Mas em segundo lugar, depois de depender só de Deus e se alegrar só com Deus, a gente também tem que ser grato, quer missionários, quer nós cristãos normais, a gente também tem que ser grato. Então Paulo ele diz: eu me alegro no Senhor, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, mas muito obrigado, porque vocês renovaram o favor e o cuidado para comigo. Aí ele diz assim: o qual vocês já tinham, mas vos faltava oportunidade. Eu estava lendo uns livros para tentar entender o que Paulo estava dizendo aqui. E aí, o primeiro lugar que eu já disse é que Paulo coloca ênfase no Senhor. E depois ele diz para a igreja: muito obrigado. Mas em primeiro lugar, vem o Senhor. É como se Paulo dissesse: olha, vocês, igreja de Filipos,
só me ajudaram porque o Senhor tocou no coração de vocês, moveu o coração de vocês, porque o Senhor deu oportunidade, condição de vocês me ajudar. Porque se aí, vamos trazer para os nossos dias, hoje nós temos 7 campos missionários que a gente ajuda, com um valor fixo, e a gente tem o abrigo da Pedra de Guaratiba, que a gente também ajuda todo mês. Se o Senhor não nos der, em primeiro lugar, os nossos empregos, se o Senhor não nos der, em primeiro lugar, a nossa renda, se o Senhor não tocar no coração da igreja, em primeiro lugar, para ofertar, a gente não vai conseguir nunca ajudar os missionários ou o abrigo. Então, quando essa oferta chega nos missionários, que a gente manda, quando a oferta chega no abrigo, que nós mandamos, eles têm que, em primeiro lugar, dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque a igreja de Andorinha só faz o que faz porque o Senhor primeiro nos motiva a fazer. A gente sai da nossa casa segunda-feira e fica a tarde toda aqui descascando aipim, cozinhando aipim, fazendo nhoque para vender, para ajudar missionários, porque primeiro o Senhor nos motivou a fazê-lo. Porque, convenhamos, não é bom sair de casa e ficar segunda-feira a tarde toda aqui no calor, cozinhando aipim, fazendo nhoque. Não é a 7ª maravilha do mundo, mas nós fazemos porque entendemos que tem um propósito maior. Então, eu estava lendo um livro, e o livro dizia que a igreja de Filipos era uma igreja pobre também, e por isso que em alguns momentos faltou a oportunidade. Você vê como é que Paulo ele é sábio. Ele não diz assim: ah, vocês não mandaram porque vocês estavam duros. Ele diz assim: olha, vocês já tinham cuidado comigo, vocês já me amavam, mas vos faltava a oportunidade. E alguns livros diziam que essa falta de oportunidade é que a igreja também estava passando por um momento muito difícil. Mas quando eles conseguiram uma oferta, quando eles conseguiram ajuntar uma oferta, eles rapidamente enviaram para Paulo. Logo que as notícias chegaram: olha, Paulo está preso, está precisando de ajuda, está passando por dificuldade, a igreja se mobilizou e o ajudou. É isso que a gente percebe aqui. Então, só para a gente passar para o próximo versículo, guarde isso, meu irmão. Em primeiro lugar, tudo que vier sobre a sua vida, tudo, independente de onde vier, se alegre, confie, agradeça somente a Deus. Mas em segundo lugar, não seja mal educado, não seja ingrato. Se Deus usou alguém para te abençoar, se Deus usou a igreja para te abençoar, se Deus usou seu familiar, seu parente, seu vizinho, seja grato. Ainda que você faça como Paulo: ó, me alegrei no Senhor, mas muito obrigado aí pela ajuda que vocês mandaram. Vamos lá, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa. Agora, Paulo disse assim: muito obrigado por mandarem uma oferta. Muito obrigado, porque embora a oferta tenha demorado, porque vocês não tiveram oportunidade, ela chegou. E ainda que ela não viesse, aí Paulo diz: não tem problema, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí parece, todos os livros que eu li falam isso, que Paulo diz assim: obrigado. Depois ele dá uma puxadinha e diz assim: mas ainda que vocês não mandassem, sem problema. Eu não estou dizendo obrigado porque eu estava duro, não estou dizendo obrigado porque eu estava passando por pobreza, eu estou dizendo obrigado, mas tranquilo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo aprendeu a ser alguém desprendido das coisas e que dependia só de Deus. Então parece que Paulo está dando já uma puxadinha com quem diz assim: olha, eu agradeci, mas entendam uma coisa, eu não dependo de vocês. Falei isso uma vez aqui na igreja. Disse: olha, todo mês a gente manda uma oferta para os missionários, e às vezes a gente pensa: se a gente não mandar, o que será do missionário? Meu irmão, entenda uma coisa, quem sustenta o missionário é Deus, não somos nós. Até porque a oferta que a gente manda todo mês é pequena. Então, se um dia a gente parar de ajudar o missionário, quem vai deixar de ser abençoado somos nós, porque quem sustenta o missionário é Deus. E pode ter certeza que a maioria dos missionários entendeu o que é viver contente em toda e qualquer situação. Também podia haver um mal-entendido. A gente sabe, e aí é uma vergonha falar isso, mas desde aquela época já era assim, que algumas igrejas não gostavam muito de contribuir.
A igreja de Corinto era uma dessas. A igreja de Corinto não gostava de contribuir com Paulo. E Paulo disse: olha, só para acabar com a celeuma aí, todas as vezes que eu estiver em Corinto eu vou trabalhar e vou ter o meu próprio sustento. Paulo fabricava tendas. E Paulo exorta Corinto. E para não gerar um problema aqui agora, para os fofoqueiros não falarem assim: aí ó, Paulo estava só esperando a oferta para agradecer, Paulo estava desesperado. Paulo, o que move Paulo é a oferta, o que move Paulo é a ajuda financeira. Aí Paulo diz: olha, muito obrigado, mas entenda uma coisa, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver feliz, contente, satisfeito com toda e qualquer situação. Paulo não quer que ninguém pense que ele é interesseiro, e Paulo não quer que ninguém pense que ele está se queixando, porque para Paulo se queixar era feio, porque se queixar era dizer: eu não confio na soberania de Deus, eu não confio no controle de Deus. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui e dizer: irmão, não estou dizendo que você tem que estar satisfeito com tudo que acontece na sua vida, não. Se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, dobre o seu joelho, ore, peça para Deus mudar, peça para Deus mudar. Se você quer ganhar mais, quer melhorar de emprego, se você quer mudar de carro, de casa, trabalhe, busque, vá atrás, não é pecado não. Mas cuidado, não murmure, não fique revoltado com Deus, não reclame com Deus, não se volte contra Deus, porque isso é problema. Então a gente tem que aprender a viver contente com toda e qualquer situação, mas isso também aqui não é um impedimento para que você corra atrás daquilo que você quer. Mas a gente deve aprender a ser livre de toda e qualquer dependência humana e material. O que eu estou dizendo com isso? Eu vivo contente se tem uma ajuda humana, amém. Se tem uma ajuda material, amém. Mas se amanhã ou depois aquela ajuda, aquele amigo, aquele companheiro, aquele parceiro, aquela pessoa que oferta, que me ajuda, faltar, eu continuo contente. Eu continuo contente. Porque quando a nossa alegria, satisfação ou o nosso contentamento está em alguém ou em alguma coisa, vai dar ruim. Porque quando alguém falhar ou quando aquela coisa acabar, a gente vai entrar em pânico, a gente vai entrar em desespero. Então é isso que Paulo está dizendo para a gente. Olha, digo isso não por causa da pobreza, mas porque eu aprendi. E aí, já eu vou falar sobre isso, mas talvez você pergunte: será que foi fácil aprender isso? Depois você leia lá as cartas de Paulo e vai ver se foi fácil para Paulo aprender a viver contente com toda e qualquer situação. Foi muito difícil. Então também não estou aqui pregando uma receita de bolo. Eu não estou aqui também ignorando o quão difícil é. É difícil estarmos contentes e satisfeitos com a vida que levamos. Na maioria das vezes, isso é um mal do ser humano, na maioria das vezes, a gente nunca está contente. Na maioria das vezes, a gente diz assim: se eu ganhasse um pouquinho mais, eu seria contente. Aí a gente consegue, e quando chega lá, a gente fala: mas bem que podia ser um pouquinho mais, né? Se eu tivesse um diazinho de folga, aí a gente consegue. Aí a gente começa a dizer: bem que podia ser 2, né? Meu pai que dizia isso. Meu pai falava: eu não tenho cartão de crédito, porque quando a gente tem cartão de crédito, a gente ganha 1.000, gasta 2. Aí a gente diz assim: o dia que eu ganhar 2, eu paro de usar o cartão. Ele diz: quando você ganha 2 e gasta 2 no cartão de crédito. E assim vai. Meu pai diz: o ser humano é assim. É claro que tem gente que é controlado. Eu hoje tenho cartão de crédito e consigo me controlar. Mas tem gente que é assim. A gente diz: não, se eu tiver um pouquinho, mas não para. Porque o nosso coração, se a gente não conseguir controlar, sempre quer um pouquinho mais. Aí Paulo diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que eu estou dizendo aqui para a gente passar para o próximo? Não é natural. Não é natural. Ninguém nasce dizendo: estou super contente com a minha vida. O natural é a gente sempre querer um pouco mais. É natural nosso. Não estou aqui condenando ninguém por isso não. Mas o que a gente faz? A gente planta, a gente ara, a gente rega, a gente insiste, a gente persiste, a gente ora, até que o bom Deus venha sobre nós e nos dê satisfação, contentamento, paz e tranquilidade nele. E se vier a mais, glória a Deus. Se não vier, eu sou contente no meu Deus. Então estou dizendo, não é natural, não é normal
a gente acordar da noite para o dia super contente com tudo que está acontecendo, até porque é difícil, o mundo vai de mal a pior, a gente não está contente com o mundo, mas a graça habita em nós, o Espírito Santo habita em nós e Ele deve nos capacitar. Vamos seguir? Vamos ler o 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí eu vou ler o 13 só para você entender. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você percebe que antes do 13 chegar, tem o 12. E o 12 Paulo diz no 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz, olha, eu entendi que o fim principal da minha vida, o objetivo da minha vida, não é ter todas as minhas necessidades satisfeitas. Não é. O fim da minha vida, o objetivo da minha vida não é comprar tudo que eu quero, não é ter tudo que os meus olhos veem, não é conseguir tudo que a televisão diz que é lançamento. Esse não é o fim da minha vida. O fim da minha vida é glorificar a Deus, o fim da minha vida é servir a Deus. Se eu conseguir ter boas coisas, amém. Paulo entendeu isso. Aí para exemplificar ele diz, olha, deixa eu dar um exemplo, porque ele disse, eu aprendi. Aí Paulo diz como que foi para aprender. Ele diz, olha, para aprender eu tive que ser humilhado, mas também fui honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, tenho experiência. Então Paulo diz, não foi da noite para o dia, eu adquiri experiência, e experiência não cai do céu. Falei isso aqui uma vez, né? Quando a gente é jovem, vai procurar emprego, as empresas dizem, tem que ter experiência. Aí dá vontade de dizer, se você não me der oportunidade, eu não vou ter experiência nunca. Não é verdade? Não, tem que ter 2 anos de experiência. Mas como? Se você não deixa eu nem começar, como é que eu vou ter experiência? E com Deus, irmão, não é diferente. A experiência vem por meio da caminhada, por meio dos anos, por meio da vivência. Tem que quebrar a cara mesmo, tem que ser quebrado, moído, tem que ser humilhado, tem que passar por perrengues, por vales, por desertos, por tempestades, tem que passar. É duro, mas tem que passar. Se não passar, não aprende, irmão. Passar, não aprende. Se não passar, não tem experiência. Se não passar, não vai ver a mão de Deus, entre aspas, porque a mão de Deus sempre está conosco. Mas geralmente são nesses momentos que a gente vai adquirindo experiência. Aí Paulo diz, olha, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Aprende. De novo, Paulo nos ensina o contentamento, a alegria, a satisfação não vem das coisas, porque Paulo diz, eu sei ter fome e fartura, abundância e escassez, e ainda assim eu aprendi. E quem está falando aqui, irmão, não é um anjo, é Paulo, é um homem de carne e osso. Ele sofreu muito. Paulo sofreu açoite, perseguição, tortura, prisão, escárnio, fome, naufrágio. A cobra mordeu ele, aí ele não mordeu quando a cobra mordeu ele, aí falaram que ele era endemoniado, que a cobra não mordeu, não morreu. Tipo, Paulo era mais venenoso que a cobra. Paulo passou por cada coisa absurda. Tentaram matar ele, teve que descer num cesto escondido. Muita coisa Paulo sofreu. E aí ele vira para mim, para você, que também sofremos muito nessa vida, e diz, olha, aprendi, sei ser contente com qualquer situação. Paulo não é um estudioso, ele é alguém que sofreu na pele, ele é alguém que viveu. Certa feita eu visitei uma pessoa, e eu não gosto de ficar, não porque eu tenha nada contra isso, porque eu acho que o púlpito é para pregar o Evangelho. Os irmãos sabem a minha história de vida, eu não tenho por que ficar repetindo isso, até porque eu acho que o púlpito é para falar de Jesus e não para ficar se autopromovendo ou contando a história. Mas certa feita eu visitei uma pessoa e eu contei a minha história de vida. Essa pessoa, a princípio, não sabia, embora fosse aqui da igreja, não sabia. E aí quando eu acabei de contar, aquela pessoa falou assim, mas o senhor tem uma cara de um jovem
que teve tudo na vida. Ela usou até a expressão assim, o senhor, aí falou para a Ilana também, vocês têm a cara de ser um casal de playboyzinhos, vocês já passaram por isso na vida? Falei, já. Aí a pessoa falou assim, então agora eu estou me sentindo até um pouco mais confortável, porque eu sei do que você está falando. Porque assim, às vezes a gente fala para as pessoas que elas têm que confiar em Deus para passar pelos seus problemas, para passar por cima das suas crises, e as pessoas acham que o meu discurso é porque eu só li, estudei, mas eu vivi, e ainda que eu não tivesse vivido, a Bíblia ensina, irmão, não é verdade? Eu não vivi tudo nessa vida, espero, no nome de Jesus, jamais, nunca passar, sei lá, pela perda da minha mãe e do meu pai. Eu oro por isso, embora eu saiba que isso é impossível, mas não é porque eu nunca perdi minha mãe e meu pai que eu não posso aconselhar ninguém, porque a Bíblia me ensina, mas experiência faz diferença. Experiência ensina a gente como viver. É por isso que às vezes a gente diz, deixa aquele jovem, deixa o adolescente, quando crescer e encarar o mundo, vai perceber o que a gente está falando. Quando a experiência bater a porta, ele vai perceber que os conselhos e as orientações que a gente dava eram verdadeiros, ou eram de valia, de importância, porque a experiência tem que funcionar. Então Paulo entendeu que ele podia estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele era super-homem? Porque ele era super crente? Não, a resposta está no versículo 13, já a gente vai explicar ele de novo, mas Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu que o seu manancial de contentamento, que a fonte de alegria, que a fonte de satisfação da vida dele, não era estar solto ou preso. Agora ele estava preso. Lembra a vida de Paulo? Paulo teve prosperidade, Paulo foi fariseu, Paulo era poliglota, Paulo foi ensinado nos pés de Gamaliel, um dos maiores eruditos daquela época. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo tinha cargo de confiança e de liderança no judaísmo. Tem acho que em 2 Coríntios, que Paulo diz, eu me avantajava. Em Filipenses também, a gente leu esses dias, né? Paulo diz, eu me avantajava naqueles da minha idade. Me avantajava. Ele diz, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu podia. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí tem uma outra passagem que ele diz, aqueles, quanto aos demais da minha idade, eu me avantajava a todos. Paulo teve dinheiro, Paulo teve destaque, fama, prosperidade, teve abundância, era reconhecido pelos outros judeus. E de repente, quando Jesus encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele se vê pobre, perseguido, preso e prestes a perder a cabeça por causa de Jesus. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu poderia me alongar aqui, irmãos, mas eu não vou me alongar. Mas eu tenho certeza que você que está aqui hoje, uns mais, outros menos, todo mundo aqui consegue se incluir aqui, sem ser humilhado, como ser honrado. Tenho experiência de fartura, como de fome, de abundância e de escassez. Eu poderia me alongar, mas eu queria apenas que você fizesse esse exercício e pensasse quantas experiências você já teve com Deus e quantas situações Deus já mudou na sua vida. Quantos momentos você achou que não tinha mais solução e Deus foi lá e mudou. Quantas vezes você achou que estava sozinho e Deus levantou alguém, como Paulo, Deus levantou a igreja de Filipos para ajudá-lo. Quantas vezes você pensou que era o fim e Deus foi lá e te ensinou a viver contente com aquilo que Ele estava te dando naquela hora. A gente tem que aprender, li isso num livro, a viver bem no momento de abundância, para que quando Deus permitir ou quiser mesmo que a gente perca tudo,
a gente também saiba dar graças a Deus. Então o autor dizia: um homem deve saber fazer uso do período de abundância de forma equilibrada, bíblica e grata, para que quando o período da escassez chegar, ele permaneça sendo bíblico, grato e equilibrado. Porque o mesmo Deus que nos deu lá atrás é o Deus que hoje, quem sabe, está permitindo que a gente passe por um momento de fornalha. O mesmo Deus que a gente está estudando de manhã, que vai levantar Daniel e fazer dele um único homem em toda a Babilônia, capaz de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, é o Deus que vai permitir Daniel ir parar na cova dos leões. É o Deus que vai permitir que os amigos de Daniel sejam lançados na fornalha. É o mesmo Deus. Mas eles aprenderam a ser honrados e a passar nos momentos de dificuldade. A gente tem que aprender isso. Equilíbrio. É muito comum no período de prosperidade, de abundância, a gente ficar soberbo e esquecer de Deus. É muito comum. E é muito comum no período de dor, de aperto e de escassez, a gente ficar com raiva e espraguejar Deus. A gente tem que aprender a ser equilibrado. A gente tem que aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Para que na prosperidade, eu lembro agora, esqueci a referência, acho que é Provérbios 31, né? Que o escritor de Provérbios diz: Senhor, não me dê muito, para que eu não me torne soberbo e esqueça de ti. Mas também não me dê pouco, ele diz, ou nada, para que eu não tenha que roubar e escandalize o teu nome. Isso está em Provérbios 31 e Provérbios 28. Igreja Congregacional de Andorinhas. Tenho certeza que não tem ninguém aqui rico, mas tenho certeza que tem muita gente aqui que poderia dizer: pastor, eu tenho experiência, já tive meus momentos de humilhação e de honra, de fome, mas de fartura, de abundância e de escassez. Já tive meus altos e baixos, mas em todos eles o Senhor estava comigo. Essa é a diferença, meu irmão. Não estou aqui para pregar facilidade, não estou aqui para pregar um evangelho tabajara. Nós vamos passar. A diferença é com quem? Com quem? Como? Espraguejando? Se afastando? Se decepcionando? Chutando balde? Deixando para trás tudo que construímos? Tudo que conquistamos? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. E aí nós poderíamos trocar aqui pobreza, nós poderíamos dizer: digo isso não por causa do luto, porque aprendi a viver contente. Digo isso não por causa da doença, poderíamos colocar: digo isso não por causa do câncer, digo isso não por causa do desemprego, digo isso não por causa do coronavírus, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isso não por causa da crise familiar, não por causa do divórcio, não por causa das drogas, que a gente sabe que algumas famílias enfrentam. Nós poderíamos trocar. Não sei qual é o drama que você enfrenta, mas nós poderíamos dizer, independente do drama, que a gente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos para o 13 para a gente terminar? Só para fechar o que eu disse, como Paulo aprendeu essa lição, ele nos mostrou: aprendeu vivendo, aprendeu apanhando, aprendeu colocando a cara a tapa, aprendeu não desistindo, aprendeu insistindo. Foi assim que Paulo aprendeu. Eu estava lembrando aqui de segunda-feira passada, quando o Dirley leu um texto para a gente lá na carta do pastor Hamilton, né? Que dizia que os irmãos, mesmo após presos, eu acho que era Atos 5, acho que era Atos 5, né, Dirley? 5:40, diz assim: chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E aí eles saem dali e continuam pregando. Só que aí lá na hora, o grupo estava muito cheio na casa do pastor Hamilton, eu não quis me alongar, até por causa da voz, mas se você voltar, você vai ver que antes tinha acontecido de novo. Eles pegaram os apóstolos e disseram, no capítulo 5 ainda, mas lá antes, falaram assim: trouxeram eles, os apresentaram no sinédrio, e disse o sumo sacerdote:
expressamente vos ordenou que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar o sangue desse homem sobre nós? Aí Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Vamos continuar pregando. Aí, se você volta um pouco mais, lá no capítulo 4, prenderam eles de novo. E aí chamam eles e dizem assim: olha, nós vamos soltar vocês, mas não falem mais no nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 18. Aí Pedro e João diziam assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês antes de ouvir Deus. Aí ele diz assim: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meu irmão, 4 vezes eles não paravam. E qual a experiência desses homens? Cadeias quebrando, portas sendo abertas por anjos, carcereiros se convertendo, 3.000 almas se arrependendo, coisa de louco. O evangelho expandindo, a igreja crescendo, e experiência, homens que podiam dizer: sei viver contente em toda e qualquer situação, porque eles não paravam. E às vezes, diante de qualquer coisa, a gente para. E aí, para fechar, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu disse no início, eu quero que a gente saia daqui hoje dizendo isso, mas dizendo isso com consciência. Porque às vezes a gente diz tudo posso naquele que fortalece sem conhecer o contexto. E aí, quando o calo aperta, a gente mete o pé. Quando o calo aperta, a gente desiste, abandona, se entristece, desanima. Opa, não é tudo. Eu sempre fiz essa aplicação. Tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. O problema é que a gente quer bater no peito, quer botar adesivo no carro, quer escrever na camisa: tudo posso naquele que fortalece, mas a gente só quer a metade do tudo, a parte boa do tudo, a parte ruim que é não. Então, eu creio no nome de Jesus, creio para a minha vida e creio para a sua, que nós podemos sair daqui hoje, não como autoajuda, não determinando nada, mas eu creio que a gente pode sair daqui hoje dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente diz tudo posso quando a gente conhece o contexto. A gente diz tudo posso quando primeiro a gente aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Aí tudo posso. E não é tudo posso só, é tudo posso naquele que me fortalece. Tem alguém que dá poder aqui. Tem alguém que autentica o tudo posso. Não é tudo posso. Não é. Tudo posso porque tenho 20 anos de igreja. Tudo posso porque sou pastor. Tudo posso porque conheço a Bíblia. Tudo posso porque sou da igreja de Andorinha. Não. É tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha um ponto de referência. A confiança de Paulo estava em Deus, em Jesus. O testemunho de Paulo era maravilhoso, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que podia confiar em Deus, independente do que ele estivesse vivendo. Tudo quanto Paulo fazia era por meio daquele que o fortalecia. Paulo entendia, e nós, igreja, precisamos entender que tudo que fazemos é por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tudo. Como eu orei no início, se aqui estamos hoje, é porque Deus nos trouxe. Muitos queriam estar e não estão. Muitos poderiam estar e não estão. Então, se aqui estamos, é porque a graça que repousa sobre nós, o Espírito Santo que habita em nós, nos dá tudo. Todo o poder vem dele. Todo o poder emana dele. Todo o poder procede dele. Então Paulo não pode tudo que ele bem quer. Não pode. Paulo orou aqui para ser solto. Queria ser solto. A maioria dos historiadores dizem que Paulo morreu nessa prisão aqui em Filipos, nessa prisão em Éfeso, depois que ele escreveu a carta para Filipos. Então Paulo não podia tudo que ele queria. Ele podia tudo que Deus queria na vida dele. E Paulo entendia: olha, esse é o momento que eu estou vivendo, então é porque Deus quer. Essa é a fase de vida que eu estou enfrentando, é porque Deus quer. Tem uma passagem muito, digamos, única, né, de Paulo,
que é quando ele ora a Deus, pedindo que tire o espinho da carne. E a oração de Paulo era: tira o espinho. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder, Paulo acabou de falar lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus diz: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo, quando escuta isso, diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo falou: ah, Senhor, o espinho é bênção? Então deixa que eu me glorie no espinho. Paulo entendeu, ele não queria o espinho. Ele diz assim, no versículo 7, e para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele via o espinho como algo ruim. Ele dizia: esse espinho me esbofeteia, ele fica me batendo, ele é um mensageiro de Satanás, esse espinho, para que eu não seja soberbo. Aí ele diz: Senhor, tira. O Senhor diz: deixa. Aí ele diz: então tá, eu me glorio. É isso que a gente tem que aprender, irmãos. Quando Deus disser sim, louvado seja o nome do Senhor, eu me glorio. Mas quando Deus disser não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É importante notar, meu irmão, que há uma sequência. Não dá para chegar no 13 sem passar pelo 11, pelo 12. Não dá para chegar na experiência de homens como o presbítero Denilson, o presbítero Nilton, sem passar, meu irmão, pelo que eles passaram. Não dá. Diria Romário, né? Chegou agora, quer sentar na janela. A gente bem sabe que o tempo de Deus é diferente. Às vezes Deus dá experiência para pessoas mais jovens que Ele não deu para as pessoas mais antigas. Mas normalmente há uma estrada a percorrer, há muito joelho para dobrar, há muita Bíblia para ler, há muita luta para enfrentar, há muitas dificuldades para resistir, muitas tentações para dizer não, muito choro, meu irmão, muita vontade de desistir. Tem mesmo, tem vontade de não vir, vontade de ficar em casa. Mas aquele que perseverar, deles ouvirão: vinde benditos de meu Pai. Que saiamos daqui hoje dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, entendendo que é necessário passar pelo 11, pelo 12, para chegar no 13. E quantas vezes o Senhor mandar a gente voltar no 11, no 12, nós vamos, porque no final a gente chega no 13. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça conseguir levantar a cabeça e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos terminar? Rápidas aplicações. O missionário, falei aqui, ou o cristão, precisa aprender a depender somente de Deus, mas também ser grato quando Deus levanta pessoas para nos ajudar. Segunda coisa que eu falei aqui importante: a igreja precisa, assim como foi em Filipenses, estar pronta para ajudar aqueles que precisam. A igreja estava pronta para ajudar Paulo. A hora que ela pôde, ela agiu, e nós devemos fazer o mesmo, não só pelos missionários, mas também pelos nossos irmãos que precisam de ajuda. Terceira coisa que eu falei aqui: Paulo entendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Por quê? Porque Paulo entendeu que o final da nossa vida, o objetivo da nossa vida, não é ter todas as nossas vontades realizadas. Nós não somos crianças mimadas que tem que ter todos os nossos caprichos atendidos por Deus. Paulo entendeu que o objetivo da vida dele era glorificar a Deus, independente do que ele estivesse vivendo. Quarta coisa que eu falei aqui: Paulo tinha certeza
que tudo ia bem, porque ele compreendia que tudo que acontecia na vida dele era a vontade de Deus. Vamos lá. Todo domingo eu tento lembrar os irmãos e me lembrar também da soberania de Deus, que Deus controla a nossa vida. E se a gente confia nisso, meu filho, é igual essa situação que a gente está passando do coronavírus. De novo, não vamos ser negligentes, não vamos ser imprudentes, mas se a gente confia que Deus governa, que Deus manda, que Deus escreve, que é Deus que diz bota o ponto final na nossa vida, que todos os nossos dias estão debaixo das suas mãos, independente do que a gente estiver vivendo, meu irmão, eu estou no centro da vontade de Deus, a não ser que eu esteja em pecado. Se eu estiver em pecado, aí vai dar ruim. Mas se eu não estou em pecado, venha o que vier, se Deus é o meu Senhor, eu vou passar, eu vou vencer. Eu posso dizer tudo posso naquele que me fortalece. E por último, Paulo entendeu que podia tudo, porque Jesus era o capitão do seu barco. Paulo entendeu que podia bater no peito e dizer tudo posso, não porque ele era o cara, mas porque havia sobre ele o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará naquele dia. O que poderá nos parar? O que poderá nos parar? Eu quero, e acho que você também quer, sair daqui nessa noite dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Nem que para isso eu tenha que passar a vida toda passando pelo 11, passando pelo 12, para poder viver o 13. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos terminar?